Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Eu vou pedir que você comece abrindo comigo no Evangelho de João, capítulo 17, no qual leremos o versículo 24. E por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. João 17, 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Agora abra comigo em Efésios, 1º capítulo, 4º verso. Efésios, adiante na sua Bíblia, 1º capítulo, 4º verso. O apóstolo Paulo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora corra as páginas da sua Bíblia até a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Diz assim o apóstolo: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E finalmente, abra comigo em Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus por essas porções da sua palavra. O pastor Ariovaldo Ramos, pastor e teólogo, esteve conosco há algumas semanas, ministrando no nosso 24º Congresso de Missões. Disse certa vez o seguinte, que antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. A cruz foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Esses textos que nós lemos repetem esta declaração. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, disse que o Pai o amou antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo escreveu que nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro disse que Cristo foi conhecido como Messias antes da fundação do mundo. E o Apocalipse declara de forma contundente e profunda que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. O mesmo Ariovaldo Ramos ilustra essa verdade com uma história muito interessante. Ele diz que houve uma reunião no céu entre os membros da Trindade. E o Pai então disse para abrir esta reunião: eu estou decidido a criar. Quero criar astros, quero criar estrelas, quero criar um pequeno planeta que eu vou povoar com os seres mais diferentes. Quero criar terra, água, quero criar animais, quero criar peixes, quero criar insetos. Vou criar um inseto que no Brasil chamarão barata
e ele será muito engraçado. Mas acima de tudo, eu quero criar um ser que será diferente de todos os outros. Porque ele não será como os outros, ele será como nós. Eu quero criar um homem, eu quero criar uma mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança, para que sejam portadores da verdade sobre a nossa glória no contexto dessa nossa criação. Ao que o Espírito teria dito a Deus, nós bem sabemos que para criarmos um ser à nossa imagem e semelhança, teremos que criá-lo livre. Teremos que criá-lo autônomo. Teremos que criá-lo com consciência de si mesmo, para que possa efetivamente tomar decisões, para que se relacione conosco numa dimensão toda especial. Teremos que criar esse ser com condições de dizer sim e não. E tendo ele a capacidade de dizer sim, bem como a capacidade de dizer não, poderá finalmente de dizer não para nós. E fatalmente irá dizer. Nós sabemos isso. E Deus então respondeu, tudo isso é verdade. Teremos que criá-lo com livre-arbítrio, para se relacionar conosco livremente. O Espírito então continuou. Ele dirá não para nós, se afastará de nós, saltará para longe de nós, romperá conosco. No exercício dessa liberdade, dessa escolha, ele romperá conosco. Por causa da consciência de si mesmo, começará a imaginar que é o centro de seu universo pessoal e particular. E ainda que nós o avisemos que fora de nós não há vida, só a morte, ele pagará para ver. Ele arriscará tudo nessa decisão. E a morte se imporá sobre ele e sobre toda a criação. Porque nós lhe daremos um lugar especial na criação. Ao que Deus mais uma vez respondeu, tudo isso é verdade. Nós sabemos disso. Então o Espírito, pela terceira vez, fez uso da palavra e disse, e nós sabemos que nós é que teremos que pagar o preço dessa tragédia. Não sabemos? E Deus disse sim, nós vamos ter que pagar o preço dessa tragédia. Porque fomos nós que decidimos. Fomos nós que o fizemos assim. Então Deus e o Espírito olharam para o Filho, que disse, eu aceito. Eu aceito. Eu pago o preço. Eu vou. Eu me faço um deles. Eu me encarno. Eu me esvazio de tudo que somos e me faço como um deles. Eu vivo entre eles. Eu ando entre eles. Eu os sofro porque certamente não me reconhecerão. Nem mesmo entre aqueles que tivermos preparado por séculos para isso. Eu aceito padecer nas mãos deles. Morrer por eles. Derramar sangue por eles, em favor deles, para o perdão dos pecados deles. A fim de que eles sejam restaurados à comunhão conosco. Eu aceito. Pai, se tu queres criar, eu aceito o desafio de redimir. Se tu queres trazer a existência, eu aceito o desafio de trazer de volta. Eu vou. O primeiro eis-me aqui, envia-me a mim, não foi de Isaías. O primeiro eis-me aqui, envia-me a mim foi do Filho. Primeiro missionário, que aceitou o desafio de vir pagar o preço dos nossos pecados. Quando Deus finalmente criou tudo o que havia planejado, fez o homem, fez a mulher e os colocou no centro do jardim para que o cultivassem e o guardassem. Homem e mulher eram a glória da criação, imagem e semelhança de um Deus amoroso e bom, que se relacionava com eles
em amor e graça. Mas Deus havia colocado no centro do jardim uma árvore, que foi chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore era para funcionar como um limite, a fim de que o homem soubesse que, ainda que era imagem e semelhança de Deus, não era Deus, e não podia viver sem Deus, e não podia ser autossuficiente, e não podia se tentar absoluto. Mas a serpente iludiu o homem e a mulher sobre isso. Disse que eles podiam sim ser autossuficientes, ser absolutos. E eles comeram da árvore. A morte entrou na criação. O pecado trouxe consigo as suas consequências. E quando Deus estabeleceu o primeiro ato de juízo sobre a face da terra, chamando o homem, chamando a mulher para conversar com eles, foi nesse contexto que Deus fez a mais maravilhosa promessa de todo o livro de Gênesis. Ele olhou para a mulher e disse: de ti sairá aquele que pisará a cabeça da serpente, ainda que ela lhe fira o calcanhar. Porque isso já estava decidido antes da fundação do mundo. Veio Abraão, e com ele a decisão de começar a preparar um povo que seria o ambiente para a chegada do Messias. Com Abraão veio Isaac, com Isaac veio Jacó. Jacó teve 12 filhos, que foram os cabeças das 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó foram parar no Egito, onde viveram mais de 4 séculos como uma nação escrava. Deus chamou Moisés, e com Moisés as expectativas na vinda do Messias foram todas renovadas. O próprio Moisés disse: Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Depois de Moisés veio Josué. Depois de Josué, os juízes todos. Depois da fase dos juízes, Israel teve o seu primeiro rei, Saul, escolhido pelo povo, não aprovado por Deus. Mas depois de Saul veio um rei que renovou as expectativas messiânicas, Davi. Para Davi Deus disse: o teu trono não terá fim, da tua linhagem virá aquele que será o salvador do seu povo. Foi Davi quem disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Depois de Davi veio Salomão. Depois de Salomão, a divisão do reino. Com a divisão do reino, o reino do norte se perdeu. Só teve reis maus e finalmente sucumbiu diante da invasão assíria. O reino do sul intercalou reis bons e reis maus, até finalmente ser feito cativo pelo Império Babilônico. 70 anos depois, voltou para a sua nação. Profetas passaram pela nação. Gente como Jeremias, gente como Ezequiel, gente como Isaías, que renovou de forma maravilhosa as expectativas messiânicas. Foi Isaías quem disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi Isaías quem disse que ele seria servo sofredor. É de Isaías, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, o capítulo 53. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veio gente como Zacarias, gente como Malaquias, gente como Daniel. Até que finalmente apareceu um profeta chamado João. E um dia João estava com os seus discípulos, e vendo um homem passar, disse o que os profetas sonharam dizer até aquele momento e não puderam. Vendo um homem passar, João disse o que todos os servos de Deus na história ansiaram dizer e não puderam: eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo. Era Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que foi previsto antes da fundação do mundo, agora estava encontrando o seu momento histórico. Emanuel, Deus conosco, estava aqui. Nasceu de uma virgem, em Belém, Efrata, terra prometida pelos profetas no Antigo Testamento. Cresceu nesse chão, deixou-se batizar por João, foi para o deserto, começou um ministério de milagres, curas, libertações. Multidões o seguiram, mas ele provocou a inveja dos religiosos e o temor das autoridades políticas. Fizeram uma armadilha contra ele. Prenderam-no, crucificaram-no. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo estava vazio. Ele apareceu aos seus discípulos. Mandou que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Veio sobre eles a promessa do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. E com o derramar do Espírito, o maior movimento da história da humanidade começa. A igreja nasce. E ela se desenvolve no decorrer dos séculos, chegando até aqui. E hoje, eu e você fazemos parte dessa igreja. Desde antes da fundação do mundo. E hoje nós estamos aqui. Aleluia por isso. Duas coisas. Primeira, o que acontece conosco agora tem raízes na eternidade. Nós temos a pretensão, muitas vezes, de achar que as coisas são como nós as vemos e como nós as recebemos. Nós nem sempre nos lembramos que as coisas não começam conosco e não começam em nós. Vou dar um exemplo. Um senhor já bastante idoso entra na igreja, no templo, para um culto. O culto começa e ele percebe ao seu lado um jovem com um celular na mão. O pastor está pregando e esse jovem continua com o celular na mão. De repente esse senhor não aguenta e diz: por que é que você não desliga esse celular? Ao que o jovem responde: porque eu estou acompanhando o texto bíblico por ele. O senhor, não satisfeito, diz: eu não concordo com essa história de Bíblia em aparelho. Bíblia tem que ser de papel. Tem que ter página. Tem que ter letra boa. Sempre foi assim. Por que que agora tem que ser diferente? E o jovem então respondeu: não foi sempre assim. Antes eram rolos, pergaminhos, escritos à mão, tão difíceis de produzir que ninguém os tinha. Apenas líderes em sinagogas ou casas representativas do movimento cristão que podiam ter algumas partes. Não foi sempre assim. As coisas não foram sempre como a gente acha que elas foram. Porque a vida não começou conosco, nem termina em nós. Nós fazemos parte de uma história que começou muito antes de nós. Não sabemos tudo. Não temos todas as respostas. Mas de repente descobrimos uma coisa maravilhosa. Que embora chegamos ontem e fazemos parte de uma história que começou milhares de anos antes de nós, Deus sonhou conosco antes da fundação do mundo. Deus planejou a nossa vida antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo disse: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O salmista, no Salmo 139, uma das poesias mais lindas da história, escreveu: todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que um só deles existisse. Então, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, pare de achar que a sua vida é um acidente de percurso, que tudo dá errado para você, que a pior coisa do mundo foi você ter nascido. Pare de desejar o seu próprio fim. Pare de desesperar-se em relação ao futuro. Comece a se alegrar, celebrar e agradecer a Deus, porque a sua vida foi sonhada antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus.
que planejou-nos antes da fundação do mundo, que pagou o preço por nós antes da fundação do mundo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que decidiu que pagaria o preço antes da fundação do mundo, que escreveu os nossos dias no seu livro, antes que um só deles existisse. Segundo, o que acontece aqui hoje, conosco, tem desdobramentos eternos. O que acontece conosco hoje não tem apenas raízes na eternidade, mas tem desdobramentos na eternidade. O salmista no Salmo 90 diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele estava convicto que tudo começa na eternidade e termina na eternidade. E a outra bênção de estarmos aqui nesse momento, celebrando Deus, a sua palavra, a nossa história com Ele, é que estamos convidados para a sua eternidade. Ansiamos pela eternidade. Alguém um dia me perguntou: pastor, como é que você pode falar com tanto entusiasmo da eternidade? Como é que você pode ter certeza da eternidade? E eu disse: dentre outras coisas, porque a gente só tem desejo do que um dia a gente conheceu. Você não deseja nada que você não tenha conhecido. Ninguém aqui deseja uma comida feita na China, que jamais foi feita aqui, que jamais foi vista por nenhum de nós, que jamais foi imaginada. Não é um desejo. Ninguém aqui deseja um produto feito de um material que só existe em outro planeta e que nunca foi produzido aqui. Você não deseja o que você não conhece. Você só deseja o que você já viu, o que você já experimentou, o que você já conheceu. O autor de Eclesiastes escreveu assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós ansiamos eternidade porque fomos sonhados lá, porque fomos escolhidos lá, porque fomos comprados lá, porque lá está o nosso lar. Temos saudades de casa, irmãos. Temos saudade de casa. E porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mesmo depois que o mundo passar, nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia por isso. Nós estaremos com Ele para sempre. Porque céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. E um dia eu e você, por causa do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ouviremos as mais belas palavras que um dia poderíamos ouvir. Vinde a mim, benditos do meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Feche seus olhos. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.